Você consegue imaginar uma criatura com mais de 6 metros de comprimento e pesando mais de 2 toneladas, que ao passar, faz um ser humano parecer um grão de areia no meio do oceano? E isso é só o começo. No vídeo de hoje, vamos explorar os 10 animais mais gordos, pesados e gigantes já registrados. Desde um gato doméstico que pesava 20 quilos, até monstros cujo peso desafia os limites da natureza. Garanto que quanto mais você assistir, mais chocado ficará. E quanto mais ouvir, mais difícil será de acreditar. Se você achou interessante, não se esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal para não perder o próximo episódio. Número 10. Gato Garfield, o gato gordo do Rio Nilo. Você acredita que já existiu um gato doméstico tão gordo que pesava o mesmo que um menino de 7 anos? Garfield, batizado em homenagem ao famoso personagem de desenho animado, foi resgatado em 2012 pesando 20 quilos. Sua antiga dona, uma senhora que faleceu, acreditava que alimentar muito era uma forma de demonstrar amor, o que levou Garfield a uma obesidade severa. Embora tivesse apenas cerca de 30 centímetros de altura, sua circunferência abdominal era tão grande que era maior que o próprio corpo. O mais triste é que Garfield não conseguia andar mais de 2 metros sem ofegar e ficar exausto. O centro de resgate implementou uma dieta rigorosa de 400 gramas de comida úmida por dia. Em 2013, Garfield perdeu 4 quilos, mas infelizmente faleceu devido a complicações da obesidade. Sua história se espalhou e ajudou a aumentar a conscientização sobre a obesidade em gatos. Número 10. Obi, o Dachshund, a salsicha que parecia uma foca. Imagine um cachorro salsicha tão gordo que pesava 35 quilos, 3 vezes o peso normal da raça. Obi foi resgatado em 2012 no Oregon, após a morte de seu dono idoso. Seu corpo arredondado fazia com que sua barriga se arrastasse no chão, quase impossibilitando que ele se levantasse sozinho. Ele só conseguia dar alguns passos antes de ficar exausto, às vezes nem 5 passos antes de desabar devido ao peso excessivo. Mas o que tornou Obi famoso foi sua incrível jornada de transformação. Sob a supervisão de um veterinário, ele perdeu 22 quilos em 2 anos. O excesso de pele era tanto que foi necessária uma cirurgia para remover mais de 1 quilo de pele. Em 2014, Obi atingiu um peso saudável de 13 quilos e, pela primeira vez em sua vida, pôde correr. Sua história inspirou milhares de pessoas a colocar seus animais de estimação obesos em dietas. Obi viveu até 2019, completando 11 anos. Número 9. Darius, o coelho, recordista do Guinness. Você teria coragem de ter um coelho de 1,32 m de comprimento e 22 quilos? Darius é o nome que detém o recorde mundial do Guinness como o coelho mais longo do mundo. Ele pertence à raça de coelho gigante europeu, criada para atingir tamanhos extremos. A dieta de Darius também era gigantesca. Anualmente, ele comia cerca de 2.000 cenouras, mais 4.000 repolhos e 2.000 maçãs. Sua dona gastava mais de $5.000 americanos por ano apenas com comida. O interessante é que o filho de Darius, chamado Jeff, quase quebrou o recorde ao atingir 1,30 m de comprimento. Em 2021, Darius foi roubado de sua casa na Inglaterra, o que chamou a atenção internacional. Felizmente, ele foi encontrado alguns dias depois e estava ileso. Apesar de seu tamanho, Darius podia saltar verticalmente até 1 metro, e suas orelhas de 25 centímetros o tornavam ainda mais notável. Número 8. Giant George, o dog alemão, o cachorro mais alto que já viveu. Você consegue imaginar um cachorro tão alto que, de pé sobre 2 patas, ele podia olhar nos olhos de um adulto? Giant George era um dog alemão gigante, medindo 1,09 m do ombro ao chão e pesando cerca de 111 quilos. Quando em pé, sobre as 2 patas traseiras, ele atingia 2,20 m, impressionando a todos.
Ele dormia em uma cama queen size e ocupava quase todo o espaço. George comia cerca de 50 quilos de ração por mês, custando aproximadamente $300 americanos. O mais especial era sua personalidade incrivelmente gentil, em total contraste com sua aparência imponente. Giant George deteve o recorde do Guinness de 2010, até sua morte em 2013, quando tinha apenas 7 anos. Bastava um leve abanar de cauda para derrubar objetos da mesa. Para transportá-lo, era necessário um SUV de grande porte, e sua curta expectativa de vida foi atribuída a problemas cardíacos relacionados ao seu tamanho colossal. Número 7. O leão marinho da Califórnia, o campeão sazonal de peso. Imagine uma espécie de mamífero marinho, cujo peso varia de 250 a 450 quilos dependendo da estação. O leão marinho da Califórnia, especialmente os machos, ganham peso de forma impressionante antes da época de acasalamento. Alguns dos maiores indivíduos já registrados chegaram a ultrapassar 500 quilos. Para atingir esse nível, eles podem comer até 20 quilos de peixe por dia durante meses, acumulando uma espessa camada de gordura para se preparar para o período mais importante. O mais curioso é que, ao entrar na temporada de reprodução, eles não comem nada por 3 meses, vivendo apenas da gordura corporal armazenada enquanto ainda precisam lutar para manter seus territórios na praia. Os machos alfa mais gordos geralmente dominam, pois conseguem jejuar por mais tempo sem abandonar suas posições. Em 2018, cientistas registraram um macho que perdeu 140 quilos em apenas uma temporada de acasalamento. A quantidade de gordura pode representar até 30% do peso corporal total. Número 6. Gibson, o dog alemão, o cão mais alto até 2009. O que você faria se tivesse um cachorro de 1,08 metros de altura no ombro e pesando 80 quilos? Gibson deteve o recorde mundial do Guinness como o cão mais alto do mundo de 2004 a 2009. Em pé sobre as patas traseiras, ele atingia 2,18 metros, fazendo com que muitos não acreditassem que era um cachorro. Todo mês, Gibson comia cerca de 50 quilos de ração, custando até $350. O mais adorável é que, apesar de seu tamanho, Gibson era um cão de terapia, visitando hospitais para levar alegria a crianças doentes. Ele conseguia até beber água diretamente da pia sem precisar se esticar. A cauda de Gibson tinha quase 1 metro de comprimento e um simples abanar podia varrer tudo da mesa. Em 2009, Gibson faleceu de câncer aos 7 anos, uma idade muito jovem. Sua tutora doou seu corpo para uma universidade veterinária para pesquisa sobre gigantismo em cães, e milhares de pessoas compareceram ao memorial. Número 5. Roger, o canguru, o fisiculturista da Austrália. Você sabia que já existiu um canguru vermelho tão musculoso que parecia um fisiculturista profissional? Roger pesava 91 quilos, quase o dobro da média da espécie. Seu peito media 1,20 metros e seus braços eram tão fortes que podiam amassar baldes de metal. Roger vivia em um santuário em Alice Springs e se tornou um fenômeno internacional com vídeos exibindo seu físico impressionante. O mais notável era sua personalidade dominante, sempre afirmando sua posição com exibições assustadoras de força. Em 2015, um vídeo de Roger amassando um balde de metal viralizou com mais de 10 milhões de visualizações, chocando a todos. Quando se levantava, ele media 2 metros de altura. Roger faleceu em 2018, aos 12 anos, considerado bastante velho para um canguru vermelho. Visitantes do santuário sempre se lembravam dele posando para fotos e exibindo seus músculos como um verdadeiro lutador. A genética especial de Roger pode ter sido a causa de seu desenvolvimento muscular extremo. Número 3. Rexy, a jiboia, a cobra obesa de Idaho. Você consegue imaginar uma jiboia-bola pesando 18 quilos, 4 vezes o peso normal da espécie? Rexy foi resgatada em 2017, após anos de superalimentação. Seu antigo tutor a alimentava com ratos toda semana,
em vez de uma vez por mês, como seria o ideal. O corpo de Rexy estava tão inchado que sua circunferência era maior que seu comprimento, tornando quase impossível para ela se mover normalmente. Ela precisava arrastar seu corpo pesado com extrema fadiga e dificuldade. O mais preocupante é que Rexy tinha esteatose hepática grave, uma condição que pode ser fatal. Os veterinários implementaram uma dieta rigorosa, alimentando-a apenas a cada 6 semanas, em vez de semanalmente. Em 2019, Rexy perdeu 7 quilos, atingindo um peso saudável de 11 quilos. O processo de transformação durou 2 anos, exigindo um controle nutricional extremamente cuidadoso. Atualmente, Rexy vive em um santuário de répteis e se tornou um exemplo para mostrar que répteis também podem sofrer de obesidade e morrer de insuficiência orgânica. Número 2. O urso pardo 480 Otis, o campeão da semana do urso gordo. Imagine um urso pardo selvagem tão gordo que não só é famoso, mas também venceu a competição de urso gordo 4 vezes em 7 anos. Esse é Otis, identificado como o urso número 480, uma lenda no Alasca. Antes de hibernar, Otis pesa cerca de 270 quilos. Mas no verão, ele pode comer até 40 salmões por dia, acumulando cerca de 135 quilos de gordura para se preparar para o inverno rigoroso. Todo ano, turistas votam no evento Fat Bear Week para escolher o campeão gordo do Parque Nacional de Katmai. E Otis conquistou o título em 2014, 2016, 2017 e 2021. O que espanta a todos é sua técnica de pesca. Otis simplesmente fica parado, esperando pacientemente o salmão pular direto em sua boca. Em 2023, ele foi estimado em 405 quilos antes da hibernação. Especialmente, Otis tem mais de 26 anos, o que é extremamente raro para ursos pardos selvagens. Durante os 6 meses de hibernação, ele pode perder até 1/3 do seu peso, mostrando que ser gordo, às vezes, é o segredo da sobrevivência na natureza. Número 1. Zeus, o dog alemão, o cão mais alto dos tempos modernos. Se você acha que cães são apenas do tamanho dos joelhos, Zeus vai te fazer mudar de ideia imediatamente. Este é um dog alemão gigante que deteve o recorde mundial do Guinness como o cão mais alto do mundo de 2011 a 2014. Zeus media 1,12 metro de altura no ombro e quando ficava sobre as patas traseiras, atingia uma altura impressionante de 2,24 metros, superando muitos jogadores de basquete profissionais. Apesar disso, Zeus pesava apenas cerca de 70 quilos e era bastante esbelto para seu tamanho inacreditável. Toda semana, ele comia cerca de 14 quilos de comida e sua cama precisava ser tamanho queen size, pois uma cama de cachorro normal não era suficiente. Para entrar no carro, Zeus precisava de uma rampa especial. O mais adorável é que ele não era nada agressivo. Pelo contrário, era um cão de terapia, visitando hospitais regularmente para consolar pacientes. Infelizmente, em 2014, Zeus faleceu de velhice aos apenas 5 anos, e veterinários acreditam que sua altura excessiva contribuiu para sua curta expectativa de vida. Então acabamos de explorar a jornada dos maiores e mais incríveis gigantes da natureza, desde animais de estimação obesos até predadores gigantes do oceano. Cada nome na lista mostra que a natureza sempre guarda coisas que vão além da imaginação humana. Se você achou este vídeo fascinante e surpreendente, deixe seu like, comente qual animal mais te impressionou e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios com mais curiosidades. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Desde os primórdios da Terra. Desde os primórdios, o planeta Terra tem sido um palco grandioso, onde a natureza apresenta incessantemente suas criações mais extraordinárias, desde as criaturas mais minúsculas até gigantes que despertam tanto admiração quanto temor. Seja nas profundezas do oceano, nas selvas densas ou nos céus infinitos, existem seres que ultrapassam os limites da nossa imaginação.
provas vivas do poder da evolução e da infinita diversidade da vida. No mundo moderno, tendemos a pensar que apenas a era dos dinossauros foi o tempo dos gigantes. Mas, na realidade, ainda hoje muitas criaturas colossais vivem entre nós, antigas, misteriosas e impressionantes, do crocodilo tripode, com 3 patas e mais de 1 tonelada, que sobreviveu até os 90 anos, à tartaruga de couro gigante que nada pelos oceanos profundos. Todos são lembranças vivas de que a natureza ainda guarda segredos além do nosso controle. Cada animal desta lista impressiona não só pelo tamanho monumental, mas também pela força, adaptação e histórias de sobrevivência extraordinárias. Alguns vivem por séculos, outros são praticamente fósseis vivos, e há ainda os que possuem habilidades tão incríveis que a ciência ainda não conseguiu explicar completamente. Prepare-se para embarcar nesta jornada, onde você encontrará as 20 criaturas mais grandiosas, poderosas e enigmáticas já registradas pelas câmeras. Porque, às vezes, para realmente compreender a natureza, precisamos encarar de frente aquilo que mais nos assombra e aprender a respeitá-la. Número 20. Knickers, o boi gigante. Se você cresceu em uma fazenda, provavelmente está acostumado a ver bois grandes, ruminando calmamente sob o sol. Mas esqueça tudo o que você sabe, porque Knickers, o gigante australiano, redefine completamente o conceito de tamanho bovino. Knickers não é apenas grande, ele é imenso. Criado por Jeff Pearson, dono de uma fazenda perto do lago Preston, na Austrália Ocidental, esse boi atinge 2,1 metros de altura e pesa cerca de 1.400 quilos, o suficiente para eclipsar qualquer outro boi. Jeff conta que Knickers era tão grande que não pôde ser vendido para exportação. Imagine só, um boi tão enorme que é impossível de vender, algo praticamente inédito. Para ter uma ideia, Knickers mede o equivalente a 1,93 metro, mais alto que a maioria das pessoas do planeta. Enquanto um adulto médio tem cerca de 1,75 metro, este boi supera até mesmo os humanos em altura e peso. Ninguém sabe ao certo o que causou esse crescimento extraordinário. Talvez genética, talvez um capricho da natureza. De qualquer forma, Knickers é um fenômeno raro do mundo rural, símbolo da força vital e do poder da criação. E, convenhamos, ainda bem que não encontramos bois gigantes assim todos os dias. Só de ficar ao lado dele já dá para ficar sem fôlego. Número 19. O coelho Cocoa Puff. Há animais que você nunca imaginaria ver numa lista de gigantes da natureza, e o coelho, certamente, é um deles. Normalmente, pensamos em coelhos como criaturas pequenas, fofas e frágeis. Mas Cocoa Puff, um coelho gigante continental, quebra completamente essa imagem, provando que a natureza adora nos surpreender. Sim, este coelho é real. Nas fotos que circulam pelas redes sociais, Cocoa Puff é tão grande que seu dono precisa usar as 2 mãos e toda a força para levantá-lo. Com apenas 2 anos e meio, ele já pesava 8,4 quilos, um tamanho que deixa qualquer um boquiaberto. A família de Cocoa Puff não o trata apenas como um animal de estimação, mas como uma verdadeira estrela das redes sociais, atraindo milhares de seguidores com seu visual gigante e adorável. Tudo começou porque a família morava em um apartamento onde não podiam ter cães ou gatos. A filha pequena, apaixonada por animais, escolheu um coelho, sem imaginar que ele se tornaria um companheiro tão especial. Cocoa Puff é dócil, carinhoso e muito sociável. Hoje, é o membro mais querido da casa, um gigante peludo com um coração igualmente grande. Número 18. A águia gigante do Paquistão.
Este vídeo, que viralizou nas redes sociais, foi gravado em uma vila remota no Paquistão, onde moradores capturaram uma águia colossal. Uma criatura tão imponente que deixou todos em choque. Nas imagens, alguns homens tentam abrir suas asas enormes, que quase preenchem todo o enquadramento. Mas, sinceramente, essa não é a maneira mais segura de lidar com um predador alado. A águia aparece com cordas amarradas nas patas, provavelmente para contê-la. Ninguém soube identificar exatamente a espécie, mas, pelo porte e musculatura, trata-se de uma das maiores e mais poderosas águias do planeta. Com olhos penetrantes, bico curvado e postura majestosa, ela personifica a força bruta da natureza. O que muitos se perguntaram foi: o que fariam com ela? Curiosamente, a águia parece calma, sem tentar escapar. Talvez estivesse exausta após um longo voo, ou simplesmente confusa por estar cercada por humanos. Espera-se que, após o vídeo, os moradores tenham feito o que é certo: devolvê-la aos céus, o verdadeiro lar de uma criatura tão magnífica. Porque para um ser assim, a liberdade é o que há de mais precioso. No 17, a cegonha marabu. Quando pensamos em cegonhas, imaginamos aves graciosas que carregam bebês nas histórias infantis. Mas a cegonha marabu, também conhecida como Marabou stork, é o oposto completo dessa imagem. Uma das aves mais grandes e assustadoras do planeta, ela habita principalmente o continente africano. A marabu pode atingir 1,5 metro de altura e uma envergadura de 3,6 metros, quase o dobro do tamanho do próprio corpo, sendo uma das maiores aves voadoras existentes. Sua aparência é, no mínimo, perturbadora: cabeça e pescoço sem penas, um enorme bico pontiagudo, dorso negro contrastando com o ventre branco e um saco de pele rosado pendendo do pescoço. Quando parada, transmite imponência. Em voo, parece uma sombra fantasmagórica no céu. Apesar do porte majestoso, a marabu é um necrófago, assim como os urubus. Ela se alimenta de carcaças e restos orgânicos, desempenhando um papel essencial no equilíbrio ecológico africano, o de faxineira natural. É uma criatura imensa, selvagem e, sem dúvida, uma que você preferiria não encontrar muito de perto. No 16, Tripode, o crocodilo de 3 patas. Quando se fala de criaturas colossais e temidas, o crocodilo é sempre lembrado. Com mais de 6 metros de comprimento e pesando toneladas, é um predador quase perfeito. Mas entre esses monstros aquáticos, existe um que se tornou lendário: Tripode, o crocodilo de 3 patas. Pesando mais de 1 tonelada, Tripode perdeu uma pata há muito tempo, mas continua forte e extremamente perigoso. O animal é alimentado regularmente por um homem chamado Matt Wright, que parece não se importar com o risco. Matt sabe que um deslize pode transformá-lo no almoço de Tripod. Ainda assim, ele o chama de bom garoto. O mais impressionante é a longevidade do réptil. Estima-se que tenha mais de 90 anos, talvez até mais, segundo registros de um zoológico australiano. Crocodilos são conhecidos por viver mais de um século, verdadeiros sobreviventes da era pré-histórica. Portanto, se um dia você se deparar com um Tripod ou qualquer outro crocodilo veterano, mantenha distância. Para eles, um momento de descuido pode ser um banquete. No 15, o caranguejo dos coqueiros gigante. Nosso planeta abriga milhares de espécies de caranguejos, de minúsculos crustáceos marinhos até os rápidos caranguejos de praia. Mas o caranguejo dos coqueiros, também conhecido como Giant Coconut Crab, é uma criatura à parte. Um verdadeiro titã do mundo dos artrópodes. Com até 1 metro de envergadura entre as pernas, é considerado o maior artrópode terrestre do planeta. Embora o caranguejo-aranha japonês seja maior, ele vive no mar. O caranguejo dos coqueiros reina em terra firme. Sua força é descomunal. Suas pinças têm uma pressão equivalente à mordida de um leão, podendo erguer objetos 6 vezes mais pesados que o próprio corpo. Por isso, praticamente não tem predadores naturais. Apesar do nome simpático, seu cardápio é bem mais sinistro. Além de cocos, ele come ratos, aves, porcos filhotes e até carcaças. Quando ataca, esmaga a presa com as pinças e a devora viva.
Então, se um dia encontrar um desses gigantes em uma ilha tropical, mantenha a distância. Eles podem atacar se sentirem ameaçados. E acredite, você não vai querer testar essa força. Se você já viu cavalos de corrida, está acostumado à imagem de animais esbeltos e ágeis. Mas o cavalo de tração é uma história completamente diferente. Ele não nasceu para correr, e sim para carregar poder. Essas são verdadeiras máquinas musculosas do reino animal, criadas pelo ser humano ao longo de gerações, para alcançar uma força extraordinária. Esses cavalos possuem corpos imponentes, ombros largos, patas grossas como colunas e músculos tão desenvolvidos que podem puxar toneladas de carga ou toras de madeira. São usados na agricultura, no transporte, em competições de força e até em desfiles e passeios recreativos. Em um vídeo famoso que circulou pela internet, um cavalo de tração colossal aparece e deixa todos boquiabertos. Seu corpo é tão alto que ultrapassa a cabeça de um adulto, fazendo muitos pensarem que era efeito especial. Mas não. Era um animal real, erguido como uma parede viva de carne e músculo. Para criar uma criatura tão poderosa, os criadores selecionaram cuidadosamente apenas os exemplares com maior resistência e estrutura física superior, geração após geração. O resultado é um símbolo perfeito de força, resistência e da beleza bruta da natureza. E imagine só, se você aparecesse montado em um cavalo desses pelas ruas, todos os olhares se voltariam para você. Porque não seria apenas um cavalo, seria uma lenda viva caminhando ao seu lado. Ao ouvir o nome ariranha gigante, muita gente pensa em um animal de, no máximo, 1,5 metro. Mas essa espécie pode atingir 1,8 metro de comprimento, quase o tamanho de um ser humano adulto. Com esse porte, elas deixam de ser aquelas criaturinhas fofas e brincalhonas e se tornam verdadeiras caçadoras dos rios amazônicos. As ariranhas gigantes vivem na América do Sul, especialmente nos rios sinuosos da Amazônia. No passado, foram brutalmente caçadas por causa de sua pele macia e valiosa, o que quase levou a espécie à extinção. Felizmente, esforços de conservação recentes têm ajudado suas populações a se recuperar, mas as ameaças ainda não acabaram. Poluição, desmatamento, barragens e o medo humano continuam destruindo seu habitat. Alguns povos locais as chamam de lobos d'água, porque, quando caçam em grupo, podem derrubar até os predadores mais temidos da Amazônia. Há registros de ariranhas gigantes caçando e devorando anacondas e jacarés negros, e levando até 45 minutos para terminar a refeição. Elas são inteligentes, organizadas e extremamente territoriais. Se sentirem ameaçadas, não hesitam em virar canoas e expulsar intrusos. Uma espécie formidável, sem dúvida. E no coração selvagem da floresta, elas reinam soberanas, as verdadeiras donas do rio. Agora entramos no território de uma lenda viva da selva sul-americana. A sucuri verde, a maior e mais pesada cobra do planeta. Embora não detenha o recorde de comprimento absoluto, a sucuri supera todas as outras em massa, podendo pesar o dobro de qualquer outra serpente existente. Seu corpo, uma coluna viva de músculos, é capaz de esmagar ossos e sufocar qualquer criatura. De veados e jacarés até humanos desafortunados. A sucuri habita pântanos, rios e florestas tropicais da América do Sul, onde a água turva e a sombra são suas melhores aliadas. Pode permanecer imóvel por horas, quase invisível, à espera de uma presa distraída. E quando ataca, suas voltas musculosas são armadilhas fatais. Nenhuma criatura escapa. As adultas podem atingir mais de 8 metros de comprimento e pesar até 200 quilos, tornando-se o símbolo supremo da força e da brutalidade da natureza. No mundo em que sobrevive o mais forte, a sucuri verde não precisa correr nem rugir. Ela apenas espera,
porque sabe que, mais cedo ou mais tarde, todas as presas cometem um erro. No 11. A aranha gigante come pássaros, também conhecida como Goliath Bird Eater. Prepare-se, porque estamos entrando no território de um verdadeiro pesadelo vivo, a Goliath Bird Eater, a maior aranha do planeta em termos de massa corporal. Essa criatura pode pesar até 175 gramas, quase o mesmo que um iPhone, e ter uma envergadura de 30 centímetros, do tamanho de um prato de jantar. Só de vê-la, muita gente já sairia correndo sem olhar para trás. E não, o nome come pássaros não é exagero. Ela realmente caça e devora aves pequenas. Existem vídeos mostrando essa cena, e é assustador pensar que alguém assiste a isso por diversão. A pergunta inevitável é: ela é perigosa para humanos? Sim, mas não mortal. Seu veneno causa dor intensa, semelhante à de uma picada de vespa. O pior, porém, são os pelos urticantes que cobrem seu corpo. Quando ameaçada, ela os lança no ar como pequenas armas químicas, causando coceira, inflamação e até danos graves se entrarem nos olhos. Por tudo isso, é fácil entender por que tantas pessoas têm pavor de aranhas. E se, mesmo assim, você acha essas criaturas interessantes, então talvez seja mais corajoso que a maioria da humanidade. No 10. O jacaré no campo de golfe. Não, esta não é a história de um jacaré que aprendeu a jogar golfe. Isso realmente aconteceu na Flórida, em 2020, durante o furacão Eta. Um jacaré gigantesco surgiu do nada e caminhou tranquilamente pelo campo de golfe, deixando todos em choque. O vídeo, que se espalhou pela internet, mostra o animal se movendo como um carro pequeno, com a cauda arrastando pela grama e o corpo balançando lentamente. Um espectador chegou a brincar: ele só está dando uma voltinha para digerir o almoço. Ninguém sabe ao certo por que ele apareceu ali. Talvez as fortes chuvas o tenham afastado de seu habitat natural. Seja como for, a cena foi impressionante. Um dinossauro moderno passeando tranquilamente entre os campos verdes, como se fosse o dono do lugar. Um momento tão surreal quanto simbólico. Um lembrete de que, no fim das contas, é a natureza quem manda neste planeta. No 9. Os morcegos gigantes. Graças aos filmes e histórias de vampiros, os morcegos são frequentemente vistos como criaturas assustadoras, sugadores de sangue e mensageiros das trevas. Mas, na realidade, a maioria das espécies é inofensiva e exerce um papel vital no equilíbrio ecológico. Ainda assim, alguns morcegos realmente são enormes, como o que foi filmado por soldados nas Filipinas em um vídeo que viralizou na internet. O animal tinha uma envergadura de mais de 1,80 m, maior que uma pessoa adulta. Ver uma criatura dessas voando à noite certamente seria o suficiente para arrancar gritos de qualquer um. Mas não há motivo para pânico. Esses gigantes são frugívoros, alimentam-se apenas de frutas e flores e nunca atacam humanos. Portanto, se um dia você cruzar com um deles, admire a distância e respeite. Eles só estão cumprindo seu papel, o de equilibrar a natureza com suas asas silenciosas. No 8. A morsa atleta. Se fosse para descrever este vídeo em uma frase, seria: o que é que está acontecendo aqui? Nele vemos uma morsa gigante, fazendo exercícios físicos. Sim, o animal treina junto com seu treinador, repetindo movimentos de flexões, abdominais e alongamentos, tudo em ritmo sincronizado. Claro, a morsa não consegue fazer todos os exercícios perfeitamente, mas se esforça de um jeito tão adorável que conquistou milhões de corações. Embora esse tipo de treinamento não seja comum, o vídeo mostra que os animais podem aprender e interagir de formas incríveis e, nesse caso, ainda arrancar risadas e admiração de quem assiste. Capivara.
O nome soa fofo, e de fato é, mas este é o maior roedor do planeta. Um adulto pode chegar a 60 centímetros de altura, pesar mais de 50 quilos e vive principalmente na América do Sul, especialmente em áreas de pântanos, rios e planícies alagadas. O curioso é que as capivaras vivem em grupo, geralmente com dezenas de indivíduos que comem, tomam sol e se refrescam juntos na água. Em um vídeo famoso, um grupo inteiro aparece saboreando melancia. Uma cena que arranca risadas, mas também arrepia quem tem medo de roedores. Apesar do tamanho, a capivara é extremamente dócil e sociável, conhecida como o animal mais amigável do reino animal. Elas costumam se dar bem com outras espécies, pássaros, gatos e até jacarés. Hoje em dia, algumas pessoas criam capivaras como pets, graças ao seu temperamento calmo e carinhoso. No entanto, isso não é simples. Ainda são animais selvagens que precisam de espaço, água limpa e clima quente para viver bem. Um animal grande e pacífico, capaz de conquistar o mundo inteiro com apenas um olhar tranquilo à beira do rio. Se você ama os animais e sonha em ter um amigo dócil, simpático e que adora frutas e banhos de sol, a capivara pode ser o companheiro perfeito. A salamandra gigante chinesa é chamada de fóssil vivo, o último representante de uma linhagem antiga que sobreviveu desde os tempos dos dinossauros. Enquanto a maioria das salamandras mede entre 10 e 20 centímetros, essa espécie pode alcançar 1,80 m e pesar dezenas de quilos, sendo o maior anfíbio do mundo. Ela vive totalmente submersa, escondida entre rochas e riachos frios nas montanhas da China. Criatura de hábitos noturnos, sai apenas à noite para caçar peixes, sapos e insetos. O mais impressionante é que respira pela pele, não dependendo fortemente dos pulmões. Uma adaptação incrível que lhe permite sobreviver em águas frias e com pouco oxigênio. Existindo há mais de 170 milhões de anos, a salamandra gigante é uma testemunha silenciosa da história do planeta, um verdadeiro elo com o passado. Hoje, infelizmente, está em perigo de extinção por causa da poluição, caça e destruição do habitat. Por isso, ela não é apenas um animal fascinante, mas também um símbolo precioso do patrimônio natural da Ásia, um lembrete da importância de preservar o que restou do mundo pré-histórico. Em 2017, um vídeo curto chocou a internet. Um homem à beira da estrada registrou uma coruja gigantesca parada na escuridão. Em vez de manter distância, ele se aproximou para filmar, um gesto ao mesmo tempo curioso e arriscado. A ave era enorme, parecendo saída de uma lenda. Embora não tenha atacado, todos entenderam que o homem teve muita sorte. As corujas, apesar de símbolo de sabedoria, são predadores implacáveis da noite, com visão perfeita, reflexos rápidos e garras afiadas capazes de rasgar carne em segundos. Especialistas acreditam que a coruja do vídeo poderia ser uma Great Horned Owl, ou uma coruja das águas, ambas entre as maiores do mundo, com envergadura de até 2 metros. O vídeo viralizou, não só pela raridade do encontro, mas também pela mensagem que transmite: a natureza é bela e misteriosa, mas também perigosa. Às vezes, o maior ato de sabedoria é apenas observar, em silêncio, à distância. Sabemos que as lulas gigantes existem, mas quase ninguém as viu de perto. Elas habitam as profundezas abissais dos oceanos, onde a luz do sol jamais chega. Só submarinos e robôs conseguem registrá-las. Por isso, quando uma lula gigante de 3,60 metros apareceu em um porto do Japão em 2015, o mundo inteiro ficou boquiaberto. Moradores filmaram e fotografaram a criatura misteriosa, encantados com o espetáculo raro. Foi um verdadeiro presente do oceano, porque ver um desses animais tão de perto é quase um milagre. E o mais incrível, essa nem era das maiores.
Algumas podem chegar a mais de 20 metros de comprimento. Imagine uma criatura dessas nadando logo abaixo do seu barco. Arrepiante, não é? Entre as aves mais estranhas e raras da África, está a cegonha bico de sapato que vive em pântanos do Sudão do Sul até a Zâmbia. Apesar do nome cegonha, ela não pertence realmente à família das cegonhas, apenas se parece com uma. Pode atingir 1,5 metro de altura e pesar cerca de 7 quilos. Seu bico largo e poderoso, parecido com o de um pelicano, é sua marca registrada, forte o bastante para capturar peixes grandes e até pequenos répteis. Suas asas batem lentamente, cerca de 150 vezes por minuto, o que a faz parecer flutuar pelo ar. Ver uma dessas aves em vídeo já é raro. Vê-la ao vivo é como encontrar um tesouro. Agora, o maior pássaro voador do mundo em peso e envergadura, o majestoso condor, dos Andes, símbolo supremo da América do Sul. Com asas que chegam a 3,30 metros e peso de até 14 quilos, o condor pode planar por horas sem bater as asas, aproveitando as correntes de ar das montanhas andinas. Alimenta-se principalmente de carcaças, desempenhando um papel essencial na limpeza do ecossistema. Além de seu tamanho e força, o condor é um ícone cultural, símbolo nacional em diversos países andinos, representando liberdade, poder e a grandeza da natureza selvagem. No topo da lista dos gigantes da natureza está a tartaruga de couro, uma criatura tão antiga quanto impressionante. É a maior tartaruga do mundo, podendo medir mais de 2 metros e pesar cerca de 900 quilos, o equivalente a um pequeno automóvel. Diferente das outras tartarugas, ela não tem casco rígido, mas sim uma carapaça coberta por uma espessa camada de pele elástica e oleosa, capaz de suportar a pressão de até 1.200 metros de profundidade. Isso permite que mergulhe em busca de águas vivas e percorra milhares de quilômetros pelos oceanos todos os anos. Essa espécie sobreviveu por mais de 100 milhões de anos. Já nadava quando os dinossauros ainda caminhavam sobre a Terra. Possui um sistema térmico único que lhe permite viver até em águas geladas, algo raríssimo entre os répteis. Hoje, infelizmente, enfrenta o risco de extinção por causa da poluição e da caça. Ainda assim, a tartaruga de couro continua sendo um símbolo de resistência e força. Cada vez que um humano avista sua silhueta majestosa no oceano, é como se a própria Terra nos lembrasse de sua grandiosidade. Das tartarugas gigantes aos crocodilos colossais, das aranhas que caçam pássaros às lontras que dominam rios como lobos, nosso planeta é um verdadeiro santuário de maravilhas vivas. Cada uma dessas criaturas é uma prova de poder, adaptação e resistência através de milhões de anos de evolução. Elas nos lembram que, por mais avançada que seja a tecnologia humana, continuamos sendo apenas uma pequena parte da grande tapeçaria da natureza. Proteger os ecossistemas e preservar a vida selvagem não é apenas uma escolha, é um dever sagrado. Obrigado por acompanhar esta jornada pelos gigantes da Terra. Se você ama as histórias fascinantes do mundo natural, curta, compartilhe e inscreva-se no canal, porque em algum lugar por aí ainda existem criaturas colossais esperando para serem descobertas. Os humanos podem adotar outras crianças e até pequenos animais que precisam de abrigo. Mas você sabia que os próprios animais também podem se tornar pais adotivos de outras espécies? Parece incrível, mas é absolutamente verdadeiro. No mundo natural, o amor e o instinto de proteção não se limitam a uma única espécie. Inúmeras histórias mostram que, sejam predadores ou criaturas dóceis, quando enfrentam seres indefesos, muitos animais demonstram compaixão e cuidado como se fossem seus próprios filhotes. A seguir, apresentamos 20 histórias comoventes e extraordinárias sobre animais que desafiaram as leis da natureza para adotar e criar filhotes de outras espécies.
uma prova de que o amor maternal e a empatia podem ir muito além de qualquer instinto natural. Se você achou essas histórias inspiradoras, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos emocionantes como este. 20. O orangotango e os filhotes de tigre. A história começa no Myrtle Beach Safari, uma reserva de vida selvagem na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, onde um orangotango macho surpreendeu a todos ao mostrar um instinto de babá natural e inacreditável. Enquanto os cuidadores alimentavam os animais, ele decidiu imitar os humanos e começou a cuidar de 3 filhotes de tigre recém-nascidos. Desde então, formou-se entre eles um vínculo muito especial. Todos os dias, o orangotango não apenas os alimentava, mas também os abraçava, brincava e rolava no chão com os pequenos tigres, como um pai carinhoso. O mais incrível é que os filhotes pareciam sentir o mesmo carinho, sempre colados no seu amigo gigante, buscando calor e brincadeiras sem fim. Apenas imitando o comportamento humano, esse orangotango criou uma conexão que ultrapassou a fronteira entre espécies, mostrando que o mundo animal pode ser muito mais terno e mágico do que imaginamos. 19. O cachorro e o filhote de macaco. Essa história comovente prova que o instinto maternal não é exclusivo dos humanos. Um filhote de macaco perdeu a mãe, que foi envenenada durante uma tentativa de proteger as plantações. Quando tudo parecia perdido, uma cadela prenha apareceu e fez algo inacreditável. Adotou o filhote de macaco. Segundo testemunhas, o pequeno macaco tinha apenas 10 dias de vida e estava fraco e sozinho. Mas o instinto materno da cadela falou mais alto. Ela o lambeu, abraçou e cuidou dele como um dos seus próprios filhotes. Entre 2 espécies completamente diferentes, nasceu um laço sagrado, mostrando que o amor e a compaixão podem ultrapassar qualquer barreira da natureza. 18. O cachorro e o filhote de leão. Num zoológico do Sri Lanka, um filhote de leão foi rejeitado pela mãe logo após nascer. Na natureza, isso significaria a morte, mas desta vez, o destino foi mais gentil. Os tratadores apresentaram o filhote a uma cadela que havia acabado de dar à luz. No início, ela ficou desconfiada, cheirando com cautela, mas em poucas horas, o instinto materno aflorou. Ela lambeu, abraçou e amamentou o leãozinho como um dos seus próprios. Mais do que isso, ela o protegia com ainda mais carinho que seus outros filhotes. Assim, entre um predador e um cão doméstico, nasceu um laço puro e inquebrável. Uma prova emocionante de que o amor materno é mais forte do que qualquer instinto selvagem. A Dálmata e o Cordeirinho. Graças ao filme da Disney, todos conhecem os dálmatas com suas manchas icônicas. Mas Zoe, uma cadela dálmata, ficou famosa por outro motivo: sua bondade. Ela adotou um cordeirinho órfão com a pelagem branca e manchas pretas idênticas às dela. Talvez essa semelhança tenha feito Zoe enxergá-lo como seu filho perfeito. Mesmo sem nunca ter tido filhotes, Zoe demonstrou um amor maternal surpreendente, lambendo, protegendo e até tentando amamentar o cordeiro. Uma dálmata e um cordeiro unidos pelo afeto, uma história digna de um novo clássico da Disney. Então olha só, o macaco e o filhote de cachorro. Desta vez, os papéis se inverteram. Na Índia, um macaco selvagem encontrou um filhote de cachorro abandonado nas ruas. Sem hesitar, ele o pegou nos braços, o abraçou e o carregou por toda parte, como se fosse seu próprio bebê. A cena inusitada atraiu a atenção de todos. O macaco protegia o filhote, não deixava ninguém se aproximar e até dividia comida com ele. Mesmo subindo em árvores e muros, ele nunca soltava o pequeno cão. Ninguém sabe exatamente o que motivou o gesto: compaixão, solidão ou puro instinto protetor. Mas a imagem desse macaco e seu filho adotivo tocou corações no mundo inteiro. A tigresa e os leitõezinhos. Na Tailândia,
Uma tigresa adotou um grupo de porquinhos órfãos e passou a amamentá-los como se fossem seus próprios filhotes. A cena parecia impossível, afinal, tigres e porcos estão em lados opostos da cadeia alimentar. Num zoológico da Califórnia, uma história parecida aconteceu. Uma tigresa, em luto por perder seus filhotes, recebeu alguns porquinhos vestidos com roupas listradas de tigre. O resultado? Ela os aceitou imediatamente, cuidando e lambendo cada um com ternura. Mesmo que pareça uma estratégia turística, ninguém duvida da sinceridade no olhar da tigresa. O amor materno, afinal, é mais forte do que o instinto de caça. A gata e os esquilos. Quando pensamos em gatos e roedores, logo imaginamos perseguições. Como Tom e Jerry, né? Mas em Crimeia, uma gata chamada Pusha surpreendeu a todos ao adotar 4 filhotes de esquilo abandonados. Em vez de caçá-los, Pusha os acolheu, lambeu e amamentou como se fossem seus próprios filhotes. Com o tempo, os esquilinhos cresceram, mas nunca se afastaram de sua mãe gata. Brincavam juntos e até recebiam broncas quando se comportavam mal. De predadora a protetora, Pusha provou que o amor é mais forte que o instinto. O golfinho e as baleias. Durante uma pesquisa na Alemanha, cientistas descobriram um golfinho com deformidade na coluna que havia sido acolhido por um grupo de baleias cachalote. Rejeitado por seu próprio grupo por nadar devagar demais, ele encontrou nas baleias gigantes o apoio e a aceitação que precisava. Mesmo sendo animais enormes e poderosos, as baleias mostraram empatia e gentileza, nadando junto ao pequeno golfinho como se fosse um deles. Uma prova tocante de que, mesmo nas profundezas do oceano, o coração pode ser maior que qualquer diferença. A tartaruga e o hipopótamo. Após um tsunami devastador, um filhote de hipopótamo chamado Owen foi separado da mãe e arrastado até a costa. Resgatado e levado para uma reserva, ele conheceu uma tartaruga idosa, e algo mágico aconteceu. Os dois se tornaram inseparáveis. Com o tempo, Owen passou a seguir a tartaruga para todos os lados, dormindo e nadando ao lado dela todos os dias. A tartaruga, por sua vez, parecia compreender e aceitar seu filho adotivo. Um vínculo improvável entre uma criatura de casca dura e um gigante das águas, e mais uma prova de que o amor realmente não conhece fronteiras. Coco é um dos gorilas mais famosos do mundo, não apenas por sua inteligência extraordinária, mas também por sua habilidade de se comunicar com humanos através da linguagem de sinais. O que mais surpreendeu as pessoas foi quando, certo dia, Coco sinalizou o desejo de ter um gatinho, não para caçar, mas para abraçar e cuidar. No seu aniversário de 44 anos, Coco recebeu uma caixa com vários filhotes de gato e pôde escolher um. Ela escolheu delicadamente um deles e o chamou de All Ball. Desde então, os dois se tornaram inseparáveis. Coco o carregava com carinho, brincava e o acariciava como uma verdadeira mãe. Quando All Ball morreu, Coco ficou devastada. Ela fez o sinal de Sleep Cat, gato dormiu, e chorou, um momento que emocionou o mundo inteiro. Este é um dos raros casos em que um animal expressou conscientemente o desejo de cuidar de outro de espécie diferente. Coco não pediu um filhote de gorila, mas sim um gatinho, prova de que o amor e a compaixão podem ultrapassar todas as barreiras entre as espécies. Numa manhã fria e chuvosa de março, Pauline Kidner, fundadora da organização Secret World Wildlife Rescue, em Somerset, sudoeste da Inglaterra, recebeu uma ligação urgente de Devon sobre uma pequena lontra encontrada tremendo ao lado dos corpos de seus irmãos. Sem hesitar, Pauline foi até o local, envolveu o filhote em uma toalha para aquecê-lo e o levou para casa. Naquela época, Pauline também estava cuidando de 3 filhotes de texugo órfãos.
Percebendo que tinham tamanhos semelhantes, ela decidiu colocar a lontra, chamada Torrent, junto dos texugos para ver o que aconteceria. Para sua surpresa, Torrent se aconchegou entre eles e adormeceu como se tivesse encontrado sua nova família. Ao acordar, os texugos ficaram curiosos e logo começaram a brincar com Torrent. Mídia: Otter and Badger cubs playing together. Otter and badgers chasing each other indoors. Young otter and badgers interacting playfully. Corriam juntos, mordiscavam as orelhas uns dos outros e rolavam sem parar. Em pouco tempo, a lontra se integrou completamente. Mesmo com cheiros, sons e comportamentos diferentes, formaram um laço genuíno, uma verdadeira fraternidade entre espécies. Desta vez, a história dos leitõezinhos não envolve um tigre, mas sim uma cadela amorosa chamada Treasure, da raça Boxer. Os filhotes de porco chegaram à fazenda de sua dona em estado crítico, fracos, magros e com frio. Treasure, sem que ninguém pedisse, imediatamente revelou um instinto materno surpreendente. Começou a lambê-los, aquecê-los e protegê-los como se fossem seus próprios filhotes. O mais impressionante é que, quando os porquinhos começaram a mamar, Treasure passou a produzir leite naturalmente, mesmo sem nunca ter engravidado. Certa vez, quando os leitõezinhos se afastaram, Treasure ficou desesperada, latindo e procurando por todos os cantos até encontrá-los. A história se torna ainda mais emocionante ao saber que Treasure também foi resgatada das ruas. Talvez, ao cuidar daqueles pequenos, ela estivesse retribuindo o amor que um dia recebeu. O pavão e o ganso. Dizem que aves da mesma plumagem voam juntas, mas esta história prova o contrário. Mesmo sendo diferentes em tudo, o amor materno pode florescer. Tudo começou quando Caroline Hussey, uma fazendeira, ganhou 2 ovos de ganso como brincadeira. Em vez de comê-los, decidiu colocá-los sob uma fêmea de pavão chamada Valentine. Para surpresa de todos, um dos ovos chocou e nasceu um pequeno ganso dourado. Desde então, Valentine o tratou como filho, ensinou-o a procurar comida, passeava com ele pela fazenda e o aquecia à noite com suas asas. Caroline contou que, em todos os seus anos como criadora, nunca tinha visto um vínculo tão doce e inspirador, a prova viva de que o amor materno não depende da espécie, mas do coração. A galinha e os filhotes de cão. Numa pequena fazenda, uma cena comovente aconteceu. Uma cadela recém-parida abandonou seus filhotes, deixando-os tremendo de frio. Foi então que uma mãe inesperada surgiu. Mabel, a galinha da casa. Sem hesitar, Mabel se deitou sobre os filhotes para aquecê-los e os cobriu com suas asas, protegendo-os como se fossem pintinhos. Ninguém sabe ao certo por que ela fez isso. Talvez instinto, talvez pura compaixão. Mas, graças ao seu gesto, os filhotes sobreviveram e cresceram fortes. Um exemplo tocante de que o amor não reconhece fronteiras entre espécies. O cão e a coruja. Esta é uma história encantadora sobre uma amizade improvável. O protagonista é Poldi, uma corujinha que nasceu 2 dias depois de seus irmãos e quase foi rejeitada por ser mais fraca. Mas, inesperadamente, encontrou um grande amigo, Ingo, um cão da raça Belgian Malinois. Ingo se tornou seu protetor e melhor amigo. Eles brincavam, passeavam juntos e posavam para fotos encantadoras que viralizaram nas redes sociais, conquistando milhões de corações. Tudo começou simplesmente porque um cão decidiu proteger uma coruja indefesa e acabou criando um dos vínculos mais puros e inspiradores do reino animal. A gata e os ouriços. Na Rússia, 8 filhotes de ouriço órfãos foram salvos de maneira milagrosa, graças a uma gata chamada Muska.
A mãe dos pequenos morreu num acidente com um cortador de grama, deixando-os sem alimento nem calor. Os funcionários do zoológico tentaram alimentá-los com mamadeiras, mas sem sucesso. Os ouriços recusavam o leite. Então decidiram apresentar Musca, que já havia sido mãe. E de forma surpreendente, os ouriços começaram a mamar e se aconchegaram nela imediatamente. Com o carinho e o calor de Musca, os 8 filhotes se recuperaram e cresceram saudáveis. Uma prova de que o amor maternal não é exclusivo dos humanos. Às vezes, são os animais que nos ensinam o verdadeiro significado da empatia. Você acreditaria se eu dissesse que um corvo cuidava de um cachorro e um gato? Pois é exatamente o que fez Chacha. Um corvo incrível e cheio de personalidade. Chacha foi resgatado após ser encontrado ferido na beira da estrada. Por não conseguir mais voar, passou a viver com seus salvadores e rapidamente se tornou parte da família, junto com o cão Sky e o gato Kitten. De maneira surpreendente, Chacha começou a alimentar seus irmãos com o bico, como se fosse um cuidador. Apesar de seu temperamento um pouco genioso, o corvo demonstrou um carinho enorme por seus companheiros. Uma amizade improvável, mas absolutamente comovente. Nesta história encantadora, um ganso decidiu assumir o papel de pai adotivo. Em uma casa onde vivia uma cadela da raça Samoyeda, após o nascimento dos filhotes, o ganso da família começou a demonstrar um comportamento curioso. Média: ganso brincando com filhotes de cachorro, ganso vigiando filhotes de cachorro, ganso e filhotes de cachorro juntos em casa de família. Ajudava a vigiar, brincava com os filhotes e até parecia contar se todos estavam no ninho. Ninguém sabe ao certo o motivo, mas o gesto desse ganso tocou a todos, mostrando que o instinto protetor e o amor podem unir até as espécies mais diferentes. Em um santuário de animais, uma chimpanzé chamada Anya se tornou mãe adotiva de 2 filhotes de tigre branco, órfãos Mitra e Shiva. Após uma tempestade violenta que separou os filhotes da mãe, os cuidadores tentavam mantê-los vivos quando Anya apareceu. Seu instinto maternal despertou de imediato. Ela os abraçou, brincou e cuidou deles com carinho. Graças ao amor e proteção de Anya, os tigres cresceram fortes e saudáveis, reconhecendo-a como verdadeira mãe. Uma história que mostra que o instinto maternal transcende qualquer barreira entre espécies. Encerramos com a história de 2 inimigos naturais, o cão e o gato, que provaram que o amor supera tudo. Mary, uma cadela mestiça de Beagle, vivia em um abrigo onde também chegaram alguns filhotes de gato recém-nascidos. Para surpresa dos cuidadores, Mary começou a cuidar deles espontaneamente, lambendo-os, protegendo-os e até amamentando quando possível. Um dia, quando os gatinhos foram levados temporariamente, Mary ficou desesperada, correndo e chorando até que eles voltaram. A cena emocionou todos que estavam presentes. Talvez o amor realmente não conheça fronteiras. E sim, cão que ama gato é algo absolutamente real. O mundo animal está cheio de histórias incríveis que nos lembram o poder do amor e da compaixão. Mesmo sendo diferentes em espécie, instinto e habitat, muitos animais escolhem cuidar e proteger uns aos outros como uma verdadeira família. Essas histórias nos ensinam que a empatia não é privilégio humano. E às vezes, são os próprios animais que mostram o que realmente significa amar sem esperar nada em troca. Se essas histórias tocaram seu coração, deixe o seu like e inscreva-se no canal para conhecer mais histórias incríveis sobre o mundo animal.